Olá, sejam muito bem-vindos. A Band de Brasília segue a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal para debater os principais desafios nos próximos 4 anos da nossa região. A ordem das entrevistas foi sorteada com a presença dos representantes dos partidos e o tempo é o mesmo para todos os pré-candidatos. Hoje recebemos Queca Bagno, pré-candidata pelo PSOL e Rede Sustentabilidade. Ela é conselheira tutelar, assistente social e mestre em políticas públicas pela UNB. Participa da entrevista comigo, Rodrigo Orengo, a jornalista Renata Dourado. Candidata, primeiro, seja bem-vinda aqui à Band. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é por que escolher ser candidata ao governo do Distrito Federal? Obrigada, Rodrigo. Olá, Renata. Por que não, né, Rodrigo? Por que não ser candidato num momento tão difícil, né, que a gente tem atravessado da conjuntura política, econômica e social do país? E nós temos buscado, nesses últimos anos, de fato, trazer novas representatividades, novas figuras públicas, novas narrativas e dinâmicas de fazer política. Eu acho que esse momento, um momento tão desafiador para o país, a gente, de fato, tem que trazer outras vozes para esse cenário da política, para trazer esperança, de fato, para a nossa capital federal e para o país. Nós já tivemos aqui, já entrevistamos os pré-candidatos, né? O governador Ibanez, o Renato Parente, o Exalci. Então, são figuras mais conhecidas dos brasilienses. Gostaria que a pré-candidata falasse um pouco para o nosso público, se apresentasse um pouco. Quem é a pré-candidata pelo PSOL, Queca Bagno? Muito boa oportunidade de fazer isso, Renata. Bom, eu sou Queca Bagno, eu sou nascida aqui no Distrito Federal, criada aqui também no Distrito Federal. Morei durante minha infância no Gama, no setor leste do Gama, depois já mudei para a região do Plano Piloto, hoje resido em uma região rural aqui do Distrito Federal. Sou assistente social desde 2010, me formei na Universidade de Brasília também, tenho mestrado em políticas públicas, como foi dito. Estou no meu segundo mandato de conselheira tutelar. Em 2019, fui eleita a conselheira tutelar mais votada do DF. Foram quase 2.000 votos, só na região de Brasília, que é a região onde atuo, no Plano Piloto. Sou filiada ao PSOL desde 2008. Já ocupei espaços da direção nacional, da direção regional. Em 2018, fui candidata a vice-governadora ao lado da professora Fátima Souza. Conseguimos alcançar 5% das votações naquele momento, uma chapa composta por mulheres. E este ano, aceitei o desafio de estar aqui como pré-candidata ao governo do Distrito Federal. Atuo, historicamente, na área de defesa e direitos humanos de crianças, adolescentes e mulheres, e também num debate hoje pelo direito à cidade, principalmente das pessoas negros e negras, que é muito importante, diante de um cenário de tanta miséria, de tanto empobrecimento, a gente trazer também essa intersecção, qual é a pauta que a gente está trazendo nessas eleições. Agora, pré-candidata, um dos assuntos que são mais discutidos nesse momento, em função do período pós-pandemia, é o acesso à saúde. E eu gostaria de perguntar à senhora o que fazer, por exemplo, para resolver um problema que a gente está vendo nos últimos meses e semanas, que são as filas dos CRAS. É aquela porta de entrada para os programas sociais, para a atenção do Estado. E ainda há muito problema. O que faria, se eleita, para resolver de imediato esse problema? Da assistência social, que é uma questão que a gente enfrenta, na verdade, já historicamente, a gente tem um ganho muito importante da assistência social quando a gente tem o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é um fomento que foi trazido, uma política nacional para, de fato, a gente garantir que benefícios sociais são para todas aquelas pessoas que necessitam. E, infelizmente, a gente tem um recrudescimento das políticas de assistência social e que a gente tem, de fato, uma precarização dessas políticas, não só com o advento da pandemia. Antes da pandemia, já tinha, de fato, um isolamento, um olhar cuidadoso para essas áreas da assistência social. E isso se aprofunda no momento de uma crise econômica, que o desemprego ele aumenta também e que mais pessoas vão necessitar desse serviço. O que a gente precisa ter hoje é concurso público, a gente tem que ter pessoas trabalhando na ponta, nós não podemos entrar nessa lógica que o atual governo está trazendo de multidões, fazer mutirões para atender essas pessoas. Por quê? Porque a ideia de mutirão, ela fere diretamente essa legislação. Então, a gente tem CRAS hoje em todas as regiões administrativas, só que a gente tem pessoas que não pararam um minuto sequer durante a pandemia de trabalhar, que estão em processo de adoecimento de sua saúde mental, numa precarização de estrutura, não tem estrutura nesses serviços. E algo muito drástico, com o fim do Bolsa Família e a entrada do Auxílio Brasil, muitas pessoas ficaram desamparadas. E os benefícios complementares que a gente tem, que é o DF Miséria, por exemplo, um deles, não dá conta, de fato, de acessar a essas pessoas. Então, o que a gente tem hoje é pessoas em situação de fome.
Vejam bem, enquanto trabalhadora da ponta, imagino que todos os dias a gente ouvir mãe falar que eu dei farinha e água para o meu filho comer hoje. Eu não sei o que eu vou dar para alimentar hoje para o meu filho. E é a realidade que a gente vive, né, de pessoas que trabalham na ponta ou de pessoas que vivem. Então, essas filas que tem hoje são situações de desumanidade e que poderiam serem resolvidas se houvesse interesse do Estado e que não tem interesse. E por que eu trago isso? Se a gente teve, né, um ganho ano passado, como foi, né, trazido ultimamente pelas notícias, de 700 milhões de reais, né, recebidos via impostos, de arrecadação, esse dinheiro ele poderia servir não para auxiliar as empresas de ônibus, que nada tem contribuído na melhora do transporte público, e sim no combate à fome e erradicação da pobreza, o que não é feito. Ou seja, falta interesse político, de fato, em tirar as pessoas do Distrito Federal, as famílias do Distrito Federal, dessa situação de vulnerabilidade. A pandemia, ela escancarou algo que, como a senhora mesmo disse, sempre existiu no Brasil e em Brasília também, que são as desigualdades sociais, né? E no âmbito da educação, sobretudo, isso também ficou muito evidente. Então, as escolas particulares, elas continuaram muito rapidamente, deram um jeito ali de continuarem as aulas, acho que pararam poucos dias, né? As aulas continuaram de forma remota e depois continuaram, os pais que quiseram continuaram de forma presencial ou de forma remota. E a rede pública, recentemente, né, que a gente viu a retomada desse ensino. E a gente sabe que isso gera uma desigualdade social tremenda a médio e a longo prazo. Né? E em Brasília, no Distrito Federal, isso é evidenciado, isso vai ser evidenciado também a médio e longo prazo no decorrer dos anos. Queria saber o que a senhora acha com relação à questão das cotas e como fazer para que essas duas realidades, em Brasília, se tornem menos desiguais. Sim. Eu sou defensora das cotas, né? As cotas, elas são ações afirmativas num Brasil desigual, como você bem mesmo trouxe. A gente tem uma história no nosso país que a gente sabe, né, que não foi feita como é contada, existe uma história verdadeira por trás, que não é trazida nos livros, das pessoas que foram para as favelas, das pessoas que estão em situação da precarização de trabalho, nos subempregos, nas situações de violências, que são, a maioria, pessoas negras e negros, né? Mulheres negras e homens negros. E as cotas, as ações afirmativas, elas vêm para diminuir essa desigualdade dentro dos espaços da universidade, dos concursos públicos, no mercado de trabalho em geral. E isso não tem nada a ver com capacidade. Inclusive, acho que esse debate é bem capacitista, né? Não se trata de capacidade. Se trata da gente trazer uma equidade de oportunidade para que as pessoas, de fato, consigam ascender socialmente. Quem utiliza as escolas públicas, né, são pessoas de baixa renda. A maioria dessas pessoas são pessoas negras, como é trazido, né, pelo PEDAD, pelos dados da Codeplan, do IBGE, que é a maioria da população que está nessa situação de desigualdade social hoje. As escolas, elas parecem, muitas vezes, que os políticos não têm esse interesse propositalmente, né? Porque por que as políticas públicas são tão precarizadas? A gente tem que refletir sobre isso. A gente tem que, nesse momento de eleição, tratar com verdade. Qual é a verdade que a gente quer hoje? Como é que a gente faz, de fato, para uma transformação social? Para uma transformação social, e que isso não é nada utópico, isso é possível, é viável, a gente precisa ter investimento, precisa ter recurso. Se você investe na educação, você investe na assistência, investe na saúde, a desigualdade ela vai diminuir. E a pandemia ela traz isso. Quem é favorecido tem condição de se manter sem ter uma instabilidade na sua classe. Agora, quem não é favorecido, quem não tem uma situação ali mínima, né, de estabilidade financeira, essa pessoa vai cair, a sua família vai adentrar mais ainda nessa lógica de miséria. E foi o que a pandemia trouxe. Então, muitas pessoas, por exemplo, muitas famílias, teve uma maior evasão escolar de crianças e adolescentes porque essas famílias vieram migrantes para o Distrito Federal. São famílias que ainda têm seus parentes na região do Norte, Nordeste do Brasil e que, quando entrou a pandemia, principalmente as mulheres, para não recaírem no desemprego, elas optaram por encaminhar seus filhos e filhas para essas cidades. Então, a evasão escolar aumentou, a fome aumentou por causa do desemprego, muitas crianças utilizam a escola para ter alimento, a gente sabe disso. E os professores e professoras mais ainda em situação de precarização. Então, é uma situação muito drástica que a gente vivencia na educação e que agora a gente tem que lidar, né? É uma das sequelas da pandemia. Agora, candidato, a gente fazia uma relação entre saúde e assistência social, mas falando mais diretamente ligado à saúde e à rede hoje. A gente tem uma grande discussão a respeito do trabalho do IGES-DF. Se for eleita, mudaria a lógica adotada hoje pela administração do IGES? Sim. O IGES, né, que é o Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, hoje ele gesta 2 hospitais e as UPAs do Distrito Federal.
A justificativa para a implementação do IGES era que o antigo Instituto do Hospital de Base não funcionava e não respondia à demanda da população. O IGES veio para mostrar que também não responde, muito pelo contrário. A gente tem inúmeros escândalos de corrupção envolvendo o IGES. A gente teve uma situação muito drástica em que o governador se auto-intitula, inclusive, secretário de saúde por um dia, e que nada é resolvido. As filas aumentam, a violência aumenta, inclusive, dentro desses espaços. A gente tem acompanhado a população agredindo servidoras dentro, né, dos espaços dos hospitais e das UPAs. Então, para nós, é fundamental que, no primeiro dia do nosso mandato, nós vamos revogar o IGES. Né? A saúde pública ela tem que ser reestatizada e a gente não tem que ter preocupação quanto a isso. A saúde pública ela tem que ser valorizada não só quando existe um processo de adoecimento, e sim na sua continuidade. Por que a saúde hoje está inflada? Porque outros mecanismos que a gente precisa de acompanhamento da nossa saúde não dão conta. E aí você entra numa lógica pandêmica e que aprofunda mais ainda essa superlotação. E aí se você tem uma privatização que não tem transparência desses recursos, que a gente não sabe o que acontece, você não tem como ter controle social, os conselhos participativos de saúde não conseguem ter acompanhamento a essa instituição que está ali, como de fato a gente vai saber o que pode ou o que não pode, o que está ou o que não está sendo feito. Então a gente tem que tirar essa máscara do IGES e reestatizar a saúde o quanto antes. Pré-candidata Keka Bagno hoje com a gente aqui no Band de Eleições. Agora a gente vai a um rápido intervalo e volta logo mais com mais perguntas sobre o desafio de gerir o Distrito Federal, o GDF, nos próximos 4 anos. Então não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Band de Eleições, hoje com a pré-candidata do PSOL e Rede, Keka Bagno, que está com a gente aqui no estúdio, pré-candidata ao governo do Distrito Federal. Pré-candidata, a senhora tem uma bandeira de defesa da chamada pauta identitária, da representatividade. Isso coloca, já vi nas suas manifestações, como uma candidata negra, LGBT. Por que esse debate neste momento é importante? Eu gostaria de perguntar o que já foi alcançado nesse debate, o que precisa ainda avançar nessa discussão. Excelente pergunta, Rodrigo. Muitas vezes a gente acha que falar de quem somos, que isso é secundário, e não é. Perfil é algo muito importante. Então, no momento desse que a gente tem feminicídios em larga escala no Distrito Federal, aumento de violência contra as mulheres, quando a gente tem uma precarização, como falamos anteriormente, né, das políticas públicas, que quem utiliza são pessoas negras, é importante a gente se afirmar. Nos afirmarmos por uma condição, que nós também temos toda a possibilidade de liderar um executivo ou um legislativo, enquanto pessoas que somos usuárias desses serviços e que também fomentamos e formulamos essas políticas públicas. Então, é a gente trazer outros saberes. Historicamente, quem ocupou esses postos foram pessoas brancas e homens, e que são grandes aliados nossos, né? Acredito que estar aqui, inclusive, contigo ao meu lado é um aliado contra essas violências, mas é importante que outros saberes estejam à frente. É por isso que a gente se afirma nessa possibilidade. A gente tem muito ainda que avançar, muito que avançar. O Distrito Federal hoje ele tem um dado muito drástico, que foram mais de 130 mulheres vítimas de feminicídio desde 2015, na lei do feminicídio. São mais de 150 órfãos do feminicídio. A gente teve a CPI do feminicídio, né, feita no ano passado por meio do Gabinete 24, do deputado Fábio Félix, construído com movimentos sociais, com a deputada Arlete Sampaio, e que mostrou como as políticas públicas e os serviços essenciais de prevenção ao enfrentamento das violências, eles não estão sendo valorizados pelo governo. Então, a gente precisa fomentar esses serviços, ampliar esses serviços. E veja, Rodrigo, não é criar serviços específicos, mas que todos os serviços tenham condição, tenham formação os profissionais para atender vítimas de violência, seja vítimas de violências LGBTfóbicas, racistas e também de gênero. Então, a gente precisa aumentar hoje a possibilidade desse entendimento, que não é só nós, pessoas que temos nesse corpo, né, enquanto identidade de mulher, de negro e negra, LGBT, mas isso é um debate social. Toda a sociedade tem que estar envolvida para a gente enfrentar essas violências. Então, a gente tem muito o que fazer se de fato a gente quiser ter uma sociedade mais igualitativa. O crime do feminicídio é um crime muito específico, né? Em geral, ele ocorre dentro de casa. Em geral, quem o pratica são companheiros ou ex-companheiros, né? Então, fala-se que, na verdade, é um crime o que está por trás do feminicídio é muito a questão machista, né? E o Brasil, por mais que você queira inverter essa lógica, o Brasil é sim um país machista, né? Tanto que é o país que mais mata gays, né? E a comunidade LGBTS no mundo.
Então, como você bem disse, é um debate que precisa ser trazido para a sociedade de forma clara, né? Então, como trazer esse debate para as pessoas? De que forma o governo pode participar deste debate? Porque isso precisa ser trazido para a sociedade. Porque muitas pessoas falam, não, mas é um crime que acontece dentro de casa. Sim, mas é um crime que acontece dentro de casa, onde o homem muitas vezes se sente dono daquela mulher, né? E muitas vezes a sociedade vê os gays ou a comunidade LGBTQI+, como não um ser humano, como uma pessoa de fato, mas como objetos, né? E como trazer, portanto, esse debate para a sociedade e como o governo pode interferir nesse debate? Sim. Olha, Renata, a gente precisa ter mais políticas de comunicação. Se a gente, de fato, se isenta, enquanto Estado, de trazer uma política de comunicação para que toda a sociedade, como eu falei antes, para que toda a população compreenda, a gente vai achar que esses mecanismos, né, que são mecanismos de poder, eles são só dentro da casa, dentro do âmbito doméstico, e que a gente não tem que se intrometer. Pelo contrário, a gente tem trazido que sim, a gente tem que se intrometer. A gente tem que ter os canais de denúncia. A Polícia Militar hoje, inclusive, tem um programa essencial, que é o PROVID, que atua com mulheres vítimas de violência doméstica cotidianamente para trazer uma segurança para essas mulheres, que é uma segurança comunitária, compreendendo que toda a sociedade tem que estar junto. A mesma lógica de crianças e adolescentes. A Constituição Federal vai trazer que criança e adolescente é responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Para todas as outras pessoas, tem que ser na mesma situação quando há uma situação de desigualdade, né, como a gente falou, estrutural. O que isso quer dizer também? Olha, se a gente está olhando hoje para um cenário em que todas as lideranças que a gente tem, chefias de trabalho, nas universidades, nos parlamentos, são homens, a gente está trazendo que tem uma desigualdade de gênero. Então, por que nós, mulheres, não podemos estar? Porque essa bancada não pode ser uma bancada representativa de mulheres, a direção de um jornal não pode ser uma direção de mulheres. E por quê? Somente em 2022 temos a primeira mulher negra pré-candidata ao governo do Distrito Federal. Isso mostra como o racismo e o machismo, ele é violento. Por muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas é muito orgulho você ser a primeira pré-candidata. Eu falei, mas a história também é muito triste. Então, para a gente hoje sair dessa situação, a gente precisa trazer uma linguagem popular para que a gente compreenda. Não existe dominação. Nós, enquanto mulheres, somos gente. Nós, enquanto pessoas negras, somos gente. Nós, enquanto pessoas LGBTQIA+, somos gente. A gente raciocina, a gente pensa, a gente tem as nossas habilidades, a gente tem todo o fomento possível dentro da gente de liberdade, de querer ser feliz, de amar quem quisermos e sermos livres. E o porquê que querem nos impedir disso? A gente não está entrando em nenhum outro espaço a não ser o da felicidade, da esperança. E é essa verdade, é essa honestidade que a gente precisa trazer. Se a gente não traz isso com muita tranquilidade, principalmente nesse momento em que toda a população está voltada para a política, a gente acirra. E a gente vai trazendo argumentos que não são verdadeiros e trabalhando com fake news. Então, eu tenho buscado muito trabalhar hoje com a verdade, com a honestidade, numa linguagem acessível e, principalmente, é responsabilidade do Estado combater as violências. Não dá mais para a gente ter dados estatísticos tão drásticos e políticas públicas que não respondam a esses dados. Para o pré-candidato, a gente tem uma questão específica aqui do Distrito Federal que virou uma espécie de novela, um elefante branco, desde o governo de Agnello Queiroz. Ele inaugura o centro administrativo, centrais, no último dia de governo, começa uma batalha judicial, segue durante todo o governo de Rodrigo Hollenberg, continua no governo de Ibanez Rocha, agora tivemos um administrador indicado, mas não temos o Centrade em funcionamento. Se eleita governadora do Distrito Federal, qual será a destinação do Centrade? Gostaria de utilizar ou não utilizar esse centro? Então, Rodrigo, essa pergunta que todo mundo traz sobre o Centrade, ela tem várias nuances, né? É um espaço que ele não é só público, a gente sabe disso. E a gente precisa ter um cuidado de trazer ali do que vamos fazer com isso, para a gente não trazer que vamos construir uma universidade, vamos abrir como espaço público para a população utilizar como de cultura, como outras pré-candidaturas trazem, e que não é possível. O valor hoje, para uma reforma desse espaço, para uma manutenção desse espaço, ele é maior do que o próprio valor que ele foi construído. Então, existe, inclusive, questões legais, né, no Tribunal de Contas que suspende a utilização do Centrade. Então, é um momento que a gente tem dialogado com auditores fiscais aqui do Distrito Federal para, de fato, compreender o que é esse elefante branco e o que tem por trás dele em tantas questões de corrupção, de desvio de dinheiro, né? Enfim, situações que ainda não foi trazida para a população. E confesso que cada vez que a gente tem dialogado sobre o Centrade, eu me assusto um pouco mais, né? Porque esses mecanismos públicos-privados, quando ele não tem uma transparência, né? Mecanismos de controle social, quando a gente vai pegar numa próxima legislatura, ele fica muito mais difícil de ser mexido. Então, a gente vira numa entrevista e fala, vamos fazer tal coisa e tal coisa, que não é viável, é um risco muito grande. Então, o que a gente tem buscado fazer hoje? Analisar todos
esses espaços que foram embargados, que não podem ser utilizados pelo poder público. Estamos dialogando com as auditorias fiscais para ver, de fato, se é viável ou não viável e o que faremos com esses espaços. Até porque a população precisa, né, ter mais espaços para serem utilizados e descentralizar o poder do plano piloto. Historicamente, a gente sabe que a violência ela é maior, olhando a título de Distrito Federal, no entorno, por inúmeros fatores, né? Porque não há políticas que levem educação de qualidade, que levem cultura, que levem lazer de qualidade também para as periferias. Queria saber se a senhora tem uma política efetiva para levar cultura, educação, lazer, esportes para essas pessoas que moram na periferia. A gente tem chamado a RID, né, essa região integrada de Minas Gerais e Goiás com o Distrito Federal, de a Grande Brasília. A gente tem que entender como uma grande metrópole, né, como é feita em São Paulo, em Porto Alegre, enfim, em outras regiões. A gente, primeiro, pegando a parte da segurança pública, é muito importante que as seguranças públicas sejam integradas entre Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal e tenham diálogo sobre uma segurança pública comunitária e menos violenta. Isso é muito importante. Segunda situação é que o governo também precisa entender do Distrito Federal que essas famílias utilizam as políticas públicas do Distrito Federal, mesmo tendo o debate da territorialização, que é importante, mas elas utilizam os serviços daqui, principalmente as escolas, e as famílias também trabalham na região do Distrito Federal. Então, utilizam escola, utilizam transporte público, muitas vezes utilizam os hospitais, e o porquê a gente ignora a existência dessas pessoas, se inclusive elas fazem a economia do Distrito Federal girar. Então, é muito importante ter uma gestão tripartite sobre essa grande Brasília para que a gente possa dialogar com ela. Então, a cultura, o esporte e o lazer, eles são fundamentais para a nossa emancipação humana. A cultura ela é muito mais do que entretenimento, ela é política pública. Mas, de fato, a gente tem outras nuances que precisam ser dialogadas. A parte de utilização do serviço de saúde, saúde mental especificamente, da assistência social, que muitas famílias do entorno vêm para cá para utilizar a assistência social e não pode por causa da territorialização. Então, como a gente faz hoje, essas três gestões sentarem numa mesa e dialogar, e sem desresponsabilizar um e outro. Agora, para candidato, tem um debate aí que ele está muito vivo agora e ele mexe, inclusive, com ideologias, inclusive, que é o debate e filosofias, inclusive, da gestão pública, que é o debate da privatização. Acabamos de passar pela privatização da SEB, distribuição, agora é Neoenergia, e temos estudos de privatização de outras áreas estratégicas do Distrito Federal. Qual é o seu entendimento? Acredita que precisamos ou não privatizar empresas públicas do Distrito Federal? Olha, eu acredito, sinceramente, que não. Trazer os exemplos nítidos que a gente teve. Privatização da SEB. A SEB foi privatizada. Como nós passamos sufoco com a privatização da SEB por falta de energia. Certo? Todos nós acompanhamos esses escândalos que teve de populações, principalmente populações de outras regiões administrativas de fora do plano, que ficaram 1, 2, 3 dias sem energia. Então, a Neoenergia, por exemplo, a gente faz um debate que a população precisa decidir. Então, a gente defende um plebiscito para que a população possa opinar, algo que não aconteceu. Nós não fomos consultadas sobre a privatização da SEB. O IGES-DF é a mesma situação como falamos anteriormente. Não há transparência, há mais precarização e mais escândalos de desvio de dinheiro sobre o IGES. Então, qualquer situação que traga hoje uma privatização, ela tem que ser muito bem justificada e a população tem que ser consultada. Ou seja, eu não vejo por que o Distrito Federal, tão rico quanto ele é, 48 bilhões de reais destinados a esse ano, o que justifica uma privatização de um serviço público? Para mim, é uma questão de gestão. Certo. Com relação ao transporte público, que nós falamos rapidamente aí, é uma reclamação também antiga, né? E a gente sabe que quem mais usa, quem mais precisa é a população que mora nas periferias, que precisam também vir trabalhar aqui no Distrito Federal. E é uma reclamação antiga, né? Qual é a proposta para melhorar a questão do transporte público no Distrito Federal? Sim. A gente tem que pensar em mobilidade urbana. Essa mobilidade urbana, ela vai para além dos carros e dos ônibus. A gente precisa pensar nas bicicletas, a gente precisa pensar no BRT, no metrô e que atinjam todas as regiões administrativas. A gente tem o metrô que funciona para a região sul, mas não funciona para a região norte. A gente tem o BRT que funciona para a região sul, mas não funciona para a região norte. E isso também é um problema. A mesma questão do preço. O Distrito Federal é a unidade federativa que tem a passagem de ônibus mais cara do país, o que justifica
justifica esse valor e não tem integração entre esse transporte público. Ao mesmo tempo que a gente tem acompanhado o repasse de verba para as empresas de ônibus pelo governo e que foi aprovado, inclusive, pela Câmara do Distrito Federal, pela CLDF, e que para nós nos surpreende. Enquanto a população está passando fome, numa situação de miséria, o governador está preocupado em salvar as empresas de ônibus que não garantem melhora para o transporte público. Então, o transporte público hoje ele tem que ser integrado, pensarmos em outra forma de mobilidade que garanta segurança, inclusive, para as mulheres, crianças e adolescentes, e também um transporte público que funcione em período noturno, porque muitas pessoas não conseguem exercer o direito à cidade porque não têm condição de ir e vir. Gestão compartilhada, escolas chamadas de militarizadas aqui no DF, aumentariam no seu governo ou reduziriam? Revogação. Isso sem sombra de dúvidas. A gente acirrou uma situação entre comunidade e polícia militar. A polícia militar ela tem que exercer o papel dela dentro da segurança pública, com responsabilidade, com garantia de defesa dos direitos humanos, uma segurança de fato que as pessoas respeitem. Isso é muito importante. A gente tem que parar de acirrar essa lógica que tem da polícia militar, da polícia civil com a comunidade. A polícia militar tem que fazer o seu trabalho enquanto polícia e a escola tem que ser exercida por profissionais da educação, professores e professoras, uma educação emancipadora, de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro. Então, a escola militarizada hoje, ela acirrou a violência. E esse debate de violência das escolas que justificou, Rodrigo, para a militarização, é um debate que não é verdadeiro. Candidata, pré-candidata do PSOL e da Rede, Queca Bagno, antes de encerrar, gostaria do seu compromisso de participação do debate da Band no dia 7 de agosto na TV Bandeirantes e Rádio Band News. Confirmado, estarei aqui, contem comigo. Pré-candidata Queca Bagno, agradeço a participação aqui no Band Eleições e até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Agradeço você também que nos acompanhou e até o próximo Band Eleições. Tchau.